Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos para identificar e aprimorar aquilo que você é bom. Oi, meu nome é Gabi e além do meu canal no YouTube, eu estou presente diariamente pelo @vocêeacura lá no Instagram, aonde eu mostro a relação entre os problemas da vida e o desequilíbrio energético. E o vídeo de hoje é baseado numa dúvida de uma seguidora por lá, em que ela aborda a respeito do seguinte: escuto sobre aprimorar meus dons, que preciso disso para crescer, ou seja, para evoluir de alguma forma na minha vida, mas não sei quais são, tá? E com base nessa dúvida, eu fiz alguns stories e surgiram mais questões a respeito da analogia que eu fiz. Então hoje eu venho aqui trazer essa analogia de uma forma mais completa para que vocês entendam de uma forma mais ampla o que eu quis dizer com essa analogia do bolo. Então é o seguinte, o que eu falei basicamente foi que muitas vezes a gente se preocupa direto, vamos imaginar num bolo, né? E imagina que esse bolo é a construção de alguma coisa que tu quer. Muitas vezes a gente quer se preocupar só com o acabamento, ou seja, a cobertura do bolo final. E a gente se esquece que para que isso dê certo, a gente precisa das etapas para construir um bolo. Não é a cobertura final que é o início dessa construção do meu bolo. Tem a ver com as minhas etapas até conseguir entender o porquê. Quando ela me perguntou quais são o que eu preciso, quais são os meus dons que eu preciso aprimorar, ela pulou algumas etapas importantes para a gente entender e até saber identificar de forma mais clara quais são esses dons que a gente precisa aprimorar. E então, na analogia do bolo, eu fiz a seguinte relação. A primeira parte, que é a base, que eu chamo a base do nosso bolo, a base para a gente entender e conseguir aprimorar esses nossos dons, é a massa do bolo que está relacionada com a autoconsciência. Ou seja, a minha massa do bolo, que é a parte mais sólida, que vai sustentar tudo, é a autoconsciência nesse jogo do aprimorar os dons. O que eu quero dizer quando eu falo sobre autoconsciência? Às vezes a gente escuta muito falar, preciso ter mais consciência, mindfulness ou meditação é importante para estar no presente, no aqui e agora, e a gente não consegue entender o que isso vai ser útil para a nossa vida, né? Então eu acho que é a parte mais importante, primeiramente, a gente entender por que a autoconsciência vai ser a base do meu bolo e por que ela é importante para muitas coisas, além de identificar e aprimorar os meus dons. E a primeira delas é a seguinte: quando tu estás em consciência plena, tu tens uma maior visão e uma maior atenção da tua situação real. O que acontece com a gente? Basicamente, nós não vivemos no presente. Sim, a gente não vive no presente. A gente passa dias, anos da nossa vida vivendo entre o passado e o futuro, e poucas as vezes nós transitamos no presente. Gabi, o que tu quer dizer com isso? Então quer dizer que eu passo o tempo todo fora da realidade? Basicamente, sim. A gente passa boa parte da nossa vida transitando entre os dois, ou seja, quando a gente faz um julgamento, a gente está transitando numa memória do passado. E quando a gente fica pensando, pô, não vou fazer isso, da próxima vez eu tenho que fazer isso aqui melhor, eu falei tal coisa que eu não gostaria, então eu vou pensar que da próxima vez eu vou fazer melhor, eu tô transitando o quê? No futuro. E dessa forma a gente não consegue estar em plenitude no agora. Não quer dizer que eu vá devanear entre o passado e o futuro e nunca vou estar no presente. Para algumas coisas, a gente estar no presente é corriqueiro, mas a maioria das coisas a gente fica não nessa plenitude completa, seria a palavra, no presente, tá? E a autoconsciência é
como eu, Gabi, vou colocar a minha consciência e toda a minha atenção agora no que a Gabi tá fazendo agora. Quer só uma observação quanto a isso? Quantas vezes vocês não se pegaram conversando sobre algum assunto com um amigo? E estão falando, estão contando uma história, tudo. E de repente tu para e fala, eu esqueci o que eu ia falar. Mas o que eu tava falando mesmo? Isso mostra, tipo, um estalinho, é uma viradinha de chave que mostra que, na verdade, tempo todo que a gente veio falando, a gente estava transitando entre um e outro, e em algum momento a gente fugiu e perdeu o fio da meada. Por quê? Porque a gente transitou com algum pensamento que nos tirou mais ainda fora do estado presente e fez com que a gente perdesse a memória, fez com que a gente perdesse o fio da meada da conversa e dessa forma não conseguisse dar continuidade. Porque a gente estava dividindo a nossa atenção entre futuro e passado e um pouquinho no presente. Quando eu falo de autoconsciência, eu tô falando que é total a sua atenção agora. O que está acontecendo agora como um todo, sem pré-julgamentos e sem essa divagação do que eu poderia, do que eu deveria ser, tá? Quando a gente elimina o julgamento, a gente consegue fazer com que essa transição entre passado e futuro, ela cesse por um instante e a gente esteja presente no aqui e agora. Tá? E o que acontece? Por que isso, então, ele vai fazer diferença quando eu quero aprimorar os meus dons ou identificar? Se tu não tens total atenção em quem tu és, como tu vais querer identificar e aprimorar aquilo que tu não deu a devida atenção, o teu devido olhar? Como é que tu vai querer melhorar alguma coisa sem dar essa atenção? Outro exemplo que eu acho que complementa muito bem isso é o seguinte, pega algum dom que tu tenhas, por exemplo, eu posso chegar, eu lido com cozinha já há um bom tempo, então eu tenho experiência, uma boa experiência na cozinha, minha formação é sobre isso, né, sobre gastronomia também, e aí chega alguém pra mim e diz, Gabi, deu algum problema na minha receita, tá? Mas eu já chego logo de cara querendo resolver e fazer um milagre sem ter atenção do que foi o problema da receita. O que deu errado? Eu nem pergunto para ela, tá, como é que tu fez? Qual foi o passo seguinte? Será que não faltou tal coisa? E pergunta para a pessoa para te entender o contexto, para te entender o que aconteceu para aquele problema gerar. Eu já chego com a mão na massa, passando tudo, arrumando. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado, eu posso atropelar as coisas e dificultar mais ainda o meu trabalho, ou seja, de repente ter que fazer a receita do zero, sendo que eu poderia consertar ela se eu entendesse qual foi o problema, aonde foi que ela errou. Então, isso se dá exatamente com a questão de quando a gente já quer ir de cara aprimorar os nossos dons, mas o que a gente não observa, o que eu estou hoje e agora e que eu fiz, qual é a minha atenção aqui e agora para eu poder aprimorar o meu dom. Se eu não entendo todo o contexto, eu não vou conseguir de repente identificar algum problema que está me impedindo de aprimorar esse dom, aquela coisa da receita. Eu não vou conseguir identificar qual foi o momento que de repente eu não dou aquela atenção devida para que esse dom se desenvolva mais ainda. Eu nem sei, eu nem descobri que dom é esse para poder dar a devida atenção e desenvolver ele para o meu crescimento, tá? Então é basicamente isso. Se tu não tens atenção naquilo aqui agora, como tu vai querer melhorar alguma coisa? Pode, mas provavelmente vai ser muito mais trabalhoso, de repente não vai dar o resultado devido, porque não foi feito de uma forma, de um alicerce mais sólido. Ou seja, como é que tu vai querer fazer o recheio do bolo se tu não tens nenhuma massinha ali para sustentar aquilo? Como é que tu vai querer ir lá na cobertura botar a cereja do bolo se tu não tem o bolo completo ainda? Então as etapas que a gente gosta de pular, porque a gente tem essa mania de, mas eu já posso ir direto lá,
elas acabam só dificultando a nossa vida, dando mais trabalho pra gente. E no fim, eu vou ter que, para fazer direito, eu vou ter que voltar e fazer tudo do zero como eu deveria ter feito, ou seja, passo a passo. Por isso que o meu primeiro passo aqui, que é importante, então toma nota, é autoconsciência. Vai ter que ter alguma técnica que faça com que tu dê atenção para ti aqui e agora e tu comece a se observar, comece a identificar o que a Gabi gosta, o que a Gabi precisa melhorar para que os dons dela se sobressaltem ainda mais e com isso a gente seja mais feliz, porque um dom que nós temos, ou seja, uma habilidade que nós temos, aquilo que é nosso bom, que é a nossa parte forte, nosso ponto forte, bem desenvolvido, com certeza vai fazer com que a gente se sinta mais feliz, mais completo, mais pleno, tá? Então, o primeiro passo, não esquece, autoconsciência. Prática de meditação, só 2 dicas. Prática de meditação ou de mindfulness são bem legais e te ajudam a trazer essa prática de estar no consciente, no aqui e agora. Então, dá uma checada a respeito disso. Segundo passo, ou seja, fiz o meu bolinho, preciso do quê? Um recheio. E o recheio é o grande segredo, tá? É ele que vai dizer o quão saboroso é esse bolo, ou seja, é ele que vai dizer o quão bem estruturados os nossos dons, o quão a gente está capacitado a desenvolver esses dons. Só que é nele que também estão as nossas maiores dificuldades de avançar. Por quê? Porque a gente vai ter que mexer em alguns problemas. O que eu quero dizer com problemas? Quando a gente passa para a parte do recheio, eu tô falando do autoconhecimento. E o que eu quis dizer com isso? Porra, a Siri me atrapalhou. Desculpa aí. Voltando pro fio da meada, que a Siri resolveu interromper. O recheio do meu bolo é o autoconhecimento. Só que quando eu falo de autoconhecimento, você puxa lá da memória aquela coisa chata que tu viu lá nas tuas aulas, de repente no ensino médio, associado com sociologia ou outro assunto do tipo, que faziam só tu fazer perguntas estranhas para ti mesmo, autoavaliações que tu sentia que não te levava a nada. Só que aí tu descobre quando adulto que o autoconhecimento que tu empurrou para baixo do tapete, ele em algum momento, se tu queres avançar, se tu queres crescer, ele vai ter que sair debaixo do tapete. E tu vai ter que começar a mexer nessas poeirinhas que a gente vai guardando nossa, que a gente vai ignorando e fazendo meio que um desvio de percurso, anulando aquele defeito que a gente não quer de repente e entender por que ele surge, como eu posso lidar com ele de uma outra forma, aquela crença que tu sabe que te limita em alguma coisa, mas dá trabalho, é ruim, às vezes mexe com coisas antigas que tu não tá disposto a mexer, mas quem tá disposto a crescer, quem está disposto a evoluir como pessoa, para ser mais feliz, para conquistar aquilo que realmente quer, vai ter que sim desenvolver o seu autoconhecimento, tá? E ele é o recheio do bolo. Quanto melhor for esse recheio, melhor vai ser o bolo, porque é ele que vai mandar no sabor, ou seja, é ele que vai mandar na questão de como tu vai levar a vida, como tu encara a tua vida, como tu supera os teus problemas, inclusive como tu vê eles, tá? Porque os problemas, eles não deixam de existir, mas quando tu tens um autoconhecimento desenvolvido, tu começa a saber outros meios, como ver ele de outras maneiras e outros meios para ir solucionando ou contornando eles, tá? Isso é uma parte extremamente importante e algo que eu falo muito batido, inclusive lá no Instagram, é a questão das crenças limitantes. Gabi, o que é crença limitante? Crença limitante é uma barreira invisível que te impede de ir além de algo que tu gostaria de ir.
Por quê? Porque existe uma crença, uma verdade incutida lá no teu subconsciente que diz, que dita certa coisa a respeito. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma crença limitante a respeito de dinheiro, tá? Então, para mim, eu acredito que o dinheiro, eu ser abundante financeiramente, vai fazer com que eu acabe, de repente, deixando de dar valor para aquilo que eu deveria dar valor. De repente eu não me sinto tão merecedora daquela abundância, já que eu vim de uma família mais simples, que passou dificuldades financeiras, por que que eu vou ser abonada? Isso são várias coisas que podem acontecer, ou seja, pensamentos que a gente tem, coisas que a gente ouviu, situações em que a gente viveu, inclusive lá na nossa infância, vão dizer certas verdades para o nosso subconsciente e aquilo vai ficar armazenado. Quando a Gabi quiser passar a barreira agora eu quero dar certo, eu vou trabalhar duro e eu quero prosperar financeiramente, algo sempre vai fazer, eu sempre vou atrair algo que vai me impedir de prosperar financeiramente, porque eu tenho essa barreira invisível de que, na verdade, eu não sou merecedora da prosperidade. Isso é um exemplo pontual para que vocês entendam o que é a crença limitante. Ela vai fazer essa barreira invisível e toda vez que vocês se perceberem tentando ultrapassar alguma coisa na vida de vocês, mas chega em algum momento que as coisas desandam de uma forma tão estranha, tu tenta tantas vezes e aquilo desanda, pode ser um sinal muito grande que exista uma crença limitante aí. E é isso que tu precisa trabalhar, ou seja, vai ter que tocar na dor, porque quando a gente tocar aonde está nos impedindo, quando a gente tirar essa barreira, a gente vai conseguir ir adiante. Só que é claro que quanto mais arraigado, ou seja, quanto mais aquilo é antigo, aquilo já entrou tantas vezes na tua cabeça, aquilo já está tão enraizado que é uma verdade, mais difícil é de tirar. Muitas vezes é mais difícil até de acessar. Quando tu tenta fazer e começa a te perguntar e te questionar, às vezes tem que puxar de memórias que tu já até não esqueceu, mas guardou lá no teu subconsciente, no teu inconsciente, que vai ser difícil o acesso e trabalhoso. Por isso que a ferramenta de autoconhecimento eu não conseguiria dar aqui em 20 minutos de vídeo. Isso levaria um bom processo para que a gente entenda que tem várias etapas que vão nos ajudar a gente conseguir se questionar melhor, em se entender melhor e dessa forma ter a clareza para acessar essas crenças limitantes, aquele defeito que a gente não gosta, mas de alguma forma a gente vai ter que aceitar ele e contextualizar ele para reverter ele de uma forma positiva, que ele não seja uma barreira, mas que ele seja um lado mais, um lado oposto teu. Tá? A gente tem os dois lados, a gente tem o positivo e o negativo e a gente tem que entender que a gente não é feito só de luz nem só de sombra. A aceitação, ela faz parte do processo de autoconhecimento. Na verdade, eu posso dizer que a aceitação é quando a gente chega no processo de aceitação, ou seja, aceitar realmente como nós somos e trabalhar em cima de o que nós somos real, sem o ego para julgar, sem ninguém para estar ali julgando, nós conosco mesmos. Quando a gente chega nesse processo de aceitar, aí é que a gente consegue desenvolver a nossa melhor versão, o nosso melhor eu, tá? Parece irônico falar, quando tu aceita os teus defeitos, tu evolui, mas realmente é através daí que a gente vai conseguir dar um passo maior. A aceitação, ela é a chavezinha, mas a gente acaba tendo dificuldade de fazer ela logo de cara. Por quê? Porque quando a gente quer resolver isso, então eu vou aceitar que eu tenho esse defeito. O ego vem e ele julga. Por que tu vai aceitar se isso não é tão legal de ser aceito? Se essa versão da Gabi não é tão bacana, se ela tem versões tão legais, por que tu não esquece esse ou dá uma ocultada com aquelas todas as outras qualidades que tu tem que sobressaem esse teu defeito?
E aí o ego ele vai fazendo essa conversa, esse convencimento, e a gente vai tapando o sol com a peneira e não vai aceitando que os nossos defeitos também podem ser ao nosso favor e sobressair as nossas qualidades. Mas a gente tem que aceitar e não anular, como é o comum e como é até um ensinado pra gente, tá? Então, todo esse processo de autoconhecimento, ele tá dentro do nosso recheio. Então, pelo pouco que eu tô falando aqui, vocês estão entendendo que é um longo processo. Mas dentro do autoconhecimento, eu posso dizer que o nosso maior trabalho vai ser isso, a autoobservação, ou seja, a gente saber se observar mais, saber se questionar mais quando tiver uma atitude inconsciente, saber fazer uma pergunta consciente para entender aonde aquilo surgiu, por que eu faço aquele tipo de atitude, porque eu tomo aquele tipo de ação de forma tão rápida, tão inconsciente. Quando a gente vai trazendo toda essa observação, a gente vai desenvolvendo o nosso autoconhecimento, vai trabalhando as nossas crenças e assim aceitando a nossa versão mais cristalina, a nossa real versão, sem aquele tapume, sem aquele engana ali do ego, que geralmente a gente tem a dificuldade do autoconhecimento porque o ego bota essa capa aí de invisibilidade nas coisas ruins e a gente acredita que esse recheio é feito só de coisas boas. E na verdade ele tem muita coisa para ajustar e para aceitar. E dessa forma a gente evoluir. E o que acontece? Quando o meu autoconhecimento ele começa a se desenvolver, é óbvio que, por consequência, os nossos dons, as nossas habilidades vão começar a ser mais trabalhados, porque a gente vai ter mais liberdade, a gente vai ter conosco de, bom, eu me conheço de uma forma mais aprofundada, eu consigo usar as minhas habilidades para me deixar mais feliz, para fazer com que eu cresça mais e dessa forma evolua, tá? Então, feito um bom recheio, e é um trabalhoso, muitas vezes tem várias etapas do bolo para fazer esse recheio todo denso, que é o autoconhecimento, a gente vai para a parte final, que é a parte mais visível, que provavelmente é a parte que tu vai notar mais os resultados, ou as pessoas vão notar mais os resultados, mas é só o acabamento que faz a diferença, que é quando a gente aprimora os nossos dons, ou seja, nossa cereja do bolo que dá o toque final e que faz diferença é o aprimoramento dos nossos dons. O que é aprimorar os nossos dons? Como é que eu faço isso, Gabi? Bom, aprimorar os nossos dons seria o quê? A partir do momento que a gente consegue identificar aquilo em que a gente é bom, a gente começa a sentir também que é aquilo que a gente gosta que a gente é bom. Tá? E a gente não tem só habilidades e dons que são reconhecidos mais na sociedade ou socialmente, tá? Como, então a Gabi é uma boa cozinheira, ela é uma boa terapeuta. Não, a Gabi, ela tem outras qualidades. De repente, ela é uma boa amiga, uma boa ouvinte, ela gosta de ajudar os outros, ela tá sempre disposta. Isso são habilidades que a gente não enxerga como uma habilidade ou como um dom. Por quê? Porque aquilo é tão natural nosso que a gente nunca parou para observar que isso pode ser uma boa habilidade e que, bem trabalhada, isso faz a gente se sentir até completo. Muitas vezes a gente só se apega naquilo que é na profissão, uma habilidade, aquilo ou na linguagem, a pessoa que fala mais de uma língua. Mas e o que é a comunicação dela como um todo? O que é aquilo que te faz feliz e que de repente está incutido dentro do teu dia a dia, como mãe, como esposa, ou de repente tá também dentro do teu trabalho, mas não é a tua habilidade em específico naquele trabalho, mas faz o teu trabalho ser especial, tá? Esses são os dons, é aquilo que faz a gente ser único. Mesmo que o meu dom seja parecido com algum amigo meu, ele vai ser único porque eu sou um conjunto de dons, tá? E eu acredito que quando a gente desenvolve
e aprimora os nossos dons, a gente entende o quão a gente é especial e único. E a gente para de se comparar com os outros. E aí, quando a gente para de se comparar com os outros, porque a gente entende o nosso valor, entende o que a gente tem de dons e o quão a gente pode chegar longe com eles, a gente para de se comparar com o outro e dessa forma a gente é mais o quê? Mais feliz. Então, mesmo que de repente pareça fácil esses 3 passos para essa construção do bolo, ou seja, essa construção para chegar lá no ponto de aprimorar os nossos dons, possa ser fácil, tem um longo caminho a se percorrer, mas que não é impossível e que quem realmente quer, com certeza chega lá. Mas tem que saber que o passo a passo, ou seja, construir a base, fazer um bom recheio para aí conseguir colocar a cobertura, vai fazer total diferença no crescimento de vocês e também no entendimento do processo, tá? Todo o processo ele é feito para a gente ir crescendo aos poucos. Se a gente pula alguma etapa, a gente pode ter mais lá na frente alguma carência e vai ter que voltar e o trabalho vai ser dobrado, certo? Eu acredito que dessa forma a gente possa entender melhor como funciona esse processo e eu vou continuar vindo aqui trazendo mais analogias sobre alguns assuntos que às vezes a gente não tem a dificuldade de visualizar, mas muitas vezes por uma analogia a gente consegue entender melhor como funciona o processo para conseguir aplicar no seu dia a dia, certinho? Muito obrigada por ter assistido até aqui, beijinho, até mais!